o que é GNU, tá? E o que é Linux? Essa é a primeira pergunta que a galera sempre acaba se fazendo, tá? Então tem uma certa diferença e a gente sempre vê normalmente dessa forma, GNU/Linux. Qual é o jeito certo, Jeff? O jeito correto, tá? É GNU/Linux ou GNU/Linux, tá? Ou seja, esse é o nome correto. E por que, Jeff? Porque a gente tem dois projetos aqui, tá? Temos o projeto GNU. O projeto GNU é ele que fornece para você as ferramentas, tá? Pensa num carro, por exemplo. Você tem um carro, pensa em toda a estrutura do carro tirando o motor, tá? Então o GNU é como se fosse toda a estrutura do carro. Pneu, banco, volante, rádio, ar-condicionado, pedais, marcha. Então tudo que compõe um carro, não sendo motor, é como se fosse o GNU. Então o GNU é a parte de ferramentas, tá? E o Linux é o kernel, o cerne do sistema. É como se fosse o motor do carro. Então o que a gente tem aqui é muito básico, muito simples. Se a gente ter o Linux, que é o kernel, trabalhando sozinho, não tem sistema. Tá? E se a gente tiver o GNU, mesma coisa. Tiver o projeto GNU, que é o software, né, os programas. Sem o Linux, a gente não tem sistema. Temos ferramentas sem kernel, que não dá para upar, não dá para bootar. E se tiver só Linux, a gente não tem ferramentas. A gente vai ter só o kernel Linux. Então, o correto, tá? O nome correto, o termo correto é GNU/Linux, ou seja, dois projetos, né? É como aqui, tá, galera? Pense como se fosse o meu canal aqui, tá? Slack, vamos supor que fosse duas pessoas. Dois projetos, né? Duas pessoas diferentes. Slack é uma pessoa, Jeff é outra. Então, Slack uma pessoa, Jeff é outra. Mas, nos eventos que eu vou por aí, a pessoa chama ou só Slack ou só Jeff. Tá? Para simplificar as coisas. Então eu sei que o termo correto é GNU/Linux, mas para simplificar as coisas, utilizamos o quê? Linux somente. Não tem problema algum. Eu sei que tem pessoas que falam, pô, já vai ter que falar os dois. Mas para simplificar, a gente pode usar sim o termo Linux. Só que é complicado porque tem outro projeto por trás. Mas quando a gente chama de Linux, vai vir tudo junto, tá? Então vai vir o GNU, tanto o Linux. Agora o carro do ovo tá passando aqui. Então, tem outras ferramentas sem ser o GNU? Sim, tem alternativas, mas não totalmente. A gente tem compiladores, tem outras ferramentas que não são GNU, só que em termos... tem até distribuição que usa muitas ferramentas alternativas, mas 100% eu não achei ainda, tá? Eu acabei não vendo ainda 100%. É uma distribuição que não usa nenhuma ferramenta do GNU, tá? Projeto GNU, cara, a Free Software Foundation, que está por trás do GNU, por exemplo, eles veio muito antes do Linux, tá? O kernel Linux foi lançado em 91, então, ou seja, ele lançou o kernel em 1991, ele disponibilizou, etc, sob a licença, etc. Tem uma longa história por trás, tá? Não vai dar para abordar porque seria só uma live só sobre isso. Só que o projeto, tá? FSF, Free Software Foundation, com o projeto GNU, ele foi lançado nos anos 80. O Richard Stallman iniciou o movimento. É bem antes do kernel Linux, sabe? Inclusive eles têm um kernel sendo desenvolvido, eu acho que, se eu não me engano, é o kernel Herd. Mas até hoje, para mim, eu não sei, eu acho que não é tão... não funcional assim. Mas tem lá, tá? Tem um kernel, o projeto GNU tem um kernel também, tá? Talvez não tão funcional, mas tem, né? Então, quando a gente fala, galera... Vai lá, ó. Se alguém perguntar o que é o GNU Linux, o GNU... A gente já sabe que são ferramentas, são importantes, assim como o kernel Linux também. Então, GNU, ferramentas, Linux, kernel. GNU, ferramentas, Linux, kernel, tá? Então, o termo mais popular foi o quê? O Linux. Então, o Stallman, principalmente, tem muita gente que é um ativista 100% software livre, tá? Respeito muito esse pessoal, porque eu gosto muito desse pessoal. Eu também sou um ativista software livre, querendo ou não. Só que o pessoal fica meio boladão para usar só o termo Linux, etc. Mas é mais uma questão de conveniência, né? Então o pessoal acaba usando só Linux. E como eu falei, não vejo nada errado, desde que, se alguém perguntar, né, uma parte da história, se você conhece, você vai e explica, né? Sobre as ferramentas do GNU, sobre a Free Software Foundation, sobre a importância, né? E falar que o Linux realmente é só um kernel, né? Só não, é um kernel, né? Então é uma coisa bem importante aí, obviamente, assim como as ferramentas do GNU também. Então é interessante você usar, beleza, tranquilo, tá? Mas também falar sobre, como eu falei, a importância
do GNU, tá? Muito importante, por sinal, sem um... É como se... É assim, cara, é feijão com arroz, tá? Não dá pra comer só arroz ou só feijão. A parada mais certa e mais legal e mais gostosa é os dois, né? Arroz e feijão. Um termo popular e eu vejo assim, cara. Falando bem sério, tá? O ativismo, por exemplo, software livre, ele é muito importante. Mas não adianta você fazer ativismo onde já tem ativista, né? A gente tem que sair da bolha pra mostrar as coisas, correto? Então, às vezes, se eu botar aqui Semana do GNU Linux, talvez o pessoal vai falar, o que é isso? Né? Agora, Semana Linux, opa, o Linux eu conheço, é um sistema operacional. Isso o pessoal entende. Então, a gente tem que furar a bolha, às vezes, para não divulgar e fazer, como eu falei, fazer o ativismo aonde já tem ativista. Entenderam? Então, a gente tem que sair da bolha, né? É a única forma da gente conseguir fazer o ativismo. A mesma coisa assim, eu prego sobre... sabe que a galera do... Eu não sei o termo correto, não sei se vou falar... Enfim, tem uma galera que vem no domingo, bate em porta, entregando coisas sobre Jesus, etc, etc. Tá? Os caras fazem o quê? Os caras furam a bolha. Os caras vêm em casa, independente de falar, não, eu sou católico, eu sou sei lá o quê, eles vão entregar e pronto, vão falar só a palavra ali, né? Eles vão ficar só isolados na igreja deles lá, falando sobre Jesus, etc, os caminhos para seguir dentro da igreja deles. Eles furam a bolha, tá? Então, por mais que tem muita gente que acha chato, eles furam a bolha. E é isso que a gente deve fazer mais no software livre também, né? Furar a bolha, tá?